Olá, começa agora o programa Voz da Comunidade, que acompanha o trabalho dos vereadores junto à população para atender as demandas de melhorias para os bairros e instituições de Campo Grande. No programa de hoje eu converso com o vereador professor Juari. Muito obrigada pela sua participação aqui no Voz da Comunidade. Estou à disposição de vocês, é uma honra estar com vocês. Nós acompanhamos o vereador em conversa com pais e professores sobre a sua atuação para o fortalecimento da educação na capital. Vamos assistir a reportagem. A porta de entrada da escola representa o caminho para a transformação da sociedade. O vereador professor Juari atua no Legislativo Municipal pela valorização e a qualidade do ensino em Campo Grande. O cuidado do vereador com a educação vem de sua base como professor. Eu sou professor de carreira, sou professor efetivo no Estado e quis levar para dentro do Parlamento Municipal essa segurança para a categoria. Então eu faço de toda maneira esforço para que eu não perca essa essência da sala de aula, a essência de quem está lidando no chão da escola, seja ali com o administrativo, com o técnico, né, com os assistentes e, claro, com os professores. Então, a minha luta foi sempre fazer com que a educação tivesse uma representação forte no Legislativo. Para quem conhece o cotidiano da escola, as necessidades estruturais para o aprendizado das crianças, ter o vereador atuando dentro da Casa de Leis é fundamental para avançar na pauta da educação. Que ele tem esse olhar para os professores, ele está na luta com os professores e para os professores. A lei do vereador professor Juari, que prioriza a matrícula de irmãos na mesma unidade escolar, revela esse cuidado com o dia a dia dos pais em deixar seus filhos nas escolas. A Rayane, mãe de 2 crianças, conta como essa lei garante facilidade e tranquilidade para a sua rotina. Além de facilitar a logística, vocês veem aqui, eu tenho 2 para trazer, imagina colocar um numa escola e outro em outra escola, o transtorno que ia ser, para mim e para o meu esposo, Também é importante pela tranquilidade, a gente conhece a instituição e a gente gostaria que ficasse juntos, O cumprimento da lei que estabelece o piso salarial dos profissionais da educação vem sendo acompanhado de perto pela categoria e pelo vereador que é presidente da Comissão de Educação na Casa de Leis. A valorização do magistério é uma prioridade no mandato do vereador. Precisamos hoje de ter ferramentas adequadas para o nosso trabalho dentro de sala de aula menos lotadas, material didático, enfim, tem uma infinidade de coisas que tem que ser melhorada a cada dia e isso não se faz de uma maneira tão rápida. E por isso que nós precisamos de pessoas como o professor Juari, que a cada dia está lutando e vencendo uma batalha pelos professores. O parlamentar trouxe na bagagem a sua experiência em sala de aula e colocou na pauta da Casa de Leis a educação inclusiva. Um avanço para essa causa é o benefício para os pais e mães na hora de apresentar o laudo médico, em que amplia o prazo da perícia médica dos servidores de 12 para 24 meses. Outra defesa é a garantia da presença em sala de aula do assistente educacional inclusivo. O objetivo é facilitar o acesso igualitário para o ensino das crianças com deficiência. É uma conquista importante, não só para quem vai estudar, que é o aluno, mas para a família principalmente. Quando a gente pensa em educação inclusiva, a gente tem que pensar também na família. Então, cuidar de quem cuida faz parte de um processo. Uma luta do vereador e uma conquista para a educação é a participação direta de pais e professores na eleição dos diretores das EMEIs. A iniciativa faz parte da construção democrática do ensino. A gente percebe o fortalecimento da própria instituição, das pessoas envolvidas, a gente que está no dia a dia ali, quando a gente pode escolher uma pessoa que conhece a demanda da instituição, conhece, que está ali presente no dia a dia, a gente se sente assim mais até participante do processo. O programa de alfabetização da terceira idade oferece cursos para o idoso manusear aparelhos tecnológicos.
o cuidado com a educação em todas as fases da vida é uma realidade no mandato do vereador professor Juari. Vereador, como nós vimos na reportagem, você tem o compromisso com a educação. Qual que é a importância, de ter essa representação da categoria dentro do Legislativo Municipal? Muito bem. Primeiro, quando ainda em sala de aula, a grande reivindicação da categoria era justamente ter um representante. E em 2002, um tempinho já, nós montamos um grupo Educadores. E esse grupo começou a discutir qual seria a participação real de um professor de carreira, um professor que entendesse da situação política voltada para a educação. Me coloquei à disposição e fomos acompanhando os governadores, prefeitos, vereadores, deputados, até chegar a 2020. Passei por 2012 numa campanha, tive 2.410 votos, uma votação muito expressiva para a época. 2016 tivemos uma campanha muito produtiva também, 3.002 votos, ou seja, mais votos que 11 eleitos na época. E 2020 a categoria falou, olha, agora tem que colocar o professor Juari, porque com 3.002 não conseguiu, tem que passar dos 4.000 votos. Então, tivemos 4.199 votos, foi o quinto mais votado, o segundo mais votado do partido, por 10 votos para ser o mais votado do partido. Qual que é a importância disso? Quando você está no chão da escola, quando você está trabalhando ali, entendendo toda a dinâmica da educação, fica mais fácil você representar na Câmara Municipal, na Assembleia, no Congresso, porque você vivencia aquilo que os colegas professores estão passando no seu dia a dia, aquilo que o administrativo está vivenciando, os assistentes. Então, a luta foi justamente para que nós tivéssemos alguém na representação e que saísse de fato da escola. Não professor, porque hoje, com todo respeito, mas tem muita gente fazendo de qualquer jeito uma graduação na área de licenciatura e se intitula professor, mas não é professor de carreira, Eu sou um professor de fato de direito, porque fui convocado durante muito tempo, Fiz um trabalho brilhante, assim como muitos convocados fazem um trabalho maravilhoso. Me concursei, não abri mão da rede privada, continuei na rede privada, na FUNLEC, durante 11 anos, no século XX, por um período, início de carreira, E todo esse trabalho de representação se dá por esse tempo, que eu vivenciei a sala de aula. Então, a categoria entendeu que para falar de educação, para vivenciar a educação, não basta ser professor. Tem que, de fato, ter vivenciado a sala de aula, o chão da escola, a conversa ali diretamente com o aluno, com o pai, com todos os profissionais da educação. Então, essa representação hoje se deu pela união da categoria. Eu digo para você, dos 4.199 votos, minimamente aí uns 3.500 a 3.800 votos vieram justamente da categoria, da base. É por conhecer de fato a realidade da escola que você, inclusive, trouxe debates, temas novos a serem discutidos ali na casa, como, por exemplo, a criação do Plano Municipal da Primeira Infância. Qual que é a importância disso, vereador? Com certeza. Nós temos uma lei maior, que é um marco legal, a Lei 13.257, que estabelece que todos os municípios devem criar um plano, elaborar um plano municipal da primeira infância. Pasmem, Mato Grosso do Sul, somente Alcinópolis tem. E o que é, na verdade, essa primeira infância? Ela corresponde da gravidez até aos 6 anos de idade. E ele é intersetorial. O que significa isso? A educação tem que conversar com a saúde tem que conversar com a educação, a assistência. Então, todos os segmentos, todos os setores
dentro de uma administração pública, tem que sentar e entender aquela criança. Nós vamos tratar da nutrição dela, como que está sendo a alimentação dessa criança. A assistência social tem que agir. Uma vaga de EMEI, né? Essa criança, ela precisa dessa vaga de EMEI, não como geralmente a mídia coloca, que é para a mãe trabalhar. Não, é um direito da criança. A importância é para a educação da criança. Com certeza, o direito da criança é brincar, isso a gente não abre mão, né? Então, a educação infantil, ela tem um papel muito importante e a primeira infância, ela conversa com todas as áreas. E me preocupa, já fiz audiência pública, nós já fizemos uma proposta de montar um GT, até o momento não recebi ainda, é um documento oficial do Executivo. A responsabilidade de montar esse plano, de elaborar esse plano municipal da primeira infância é exclusivamente do Executivo. Mas é importante trazer esse debate para casa, né? Com certeza. Mostrar o quanto também os pais e o poder público em si, ali, o Legislativo Municipal, está preocupado com essa causa, né? Com certeza. E nós fizemos a audiência pública, nos encaminhamentos colocamos que a Câmara estaria à disposição, né, para que nós pudéssemos participar dessa construção com ideias, com experiência. A gente lê bastante, então para fazer audiência eu peguei o marco legal e li toda a lei para saber como início, meio e fim, né, para você ter uma ideia da montagem e também da execução desse plano municipal. Você citou uma questão do brincar. A educação, ela passa pelo brincar. E você tem uma proposta da criação da Brinquedoteca Pública Municipal. Qual que é a importância disso, né, para o nosso município, para a nossa educação? A criança, algumas pessoas confundem. Na educação infantil, a criança aprende brincando. É o lúdico, né? Então, você desenvolve competências e habilidades nessa criança de maneira lúdica, né? A criança se envolve nessa brincadeira. E quando eu falo de uma brinquedoteca, eu não penso uma brinquedoteca no centro de Campo Grande para a criança do bairro vir para cá. Eu penso em brinquedotecas nas instituições que já existem nos bairros, né? Para que essa criança possa brincar, possa se desenvolver, né? Possa aprender, se salvaguardar de determinados abusos, né? Então, é mais uma medida preventiva do que curativa, porque, infelizmente, a sociedade tem que se atentar a isso. Nós vivemos num momento imediatista, num momento em que as pessoas agem quando acontece algo. Não, nós temos que trabalhar com políticas de prevenção. Acolher essa criança, desenvolver essa capacidade de aprendizado via brincadeira, né, garante uma infância saudável, uma adolescência saudável, né, e pegando o gancho do brincar com a primeira infância, que é uma sequência, nós fomos provocados pela professora Angela Maria sobre a situação dos presídios. Se você for ao presídio hoje, fazer uma pesquisa, como é que foi a infância, a primeira infância do 0 a 6, da gravidez da mãe daquele detento, da gravidez dela, até os 6 anos de idade, você vai entender por que ele está lá. A estatística aponta, né? Aponta. Isso é indicadores, isso não é invenção do professor Juari, isso é ciência, né? Então, se você perguntar, né, vai lá e faz uma pesquisa, inclusive já dou até uma ideia, uma tese de mestrado. Você tem uma problemática que na justificativa você coloca isso. Você pode ir para campo, quando você for para a pesquisa de campo, você vai entender, né, a importância do brincar, a importância desse plano municipal da primeira infância. E agora esse olhar, né, para acessibilidade, porque inclusive nessa questão da Brinquedoteca Pública Municipal, você pensou nos brinquedos adaptados para as crianças com deficiência. Qual que é a importância desse olhar também da acessibilidade? É importantíssimo. Primeiro que todo o projeto nosso de construção de parquinhos,
né, que isso deveria ser uma obrigação, eu não precisaria nem cobrar parque infantil numa EMEI. Seria a mesma coisa de eu cobrar cinto de segurança num carro, né, step, entende? Entendo. É muito complexo. É o básico. O básico. Mas todas as vezes que a gente solicita um parquinho numa EMEI, já colocamos brinquedos adaptados para crianças com deficiência. A inclusão ela é necessária. Ela é necessária. Nós precisamos de políticas públicas de inclusão. Isso é fato. E já fizemos diversas audiências públicas, né, para tratar da valorização do AP, da valorização do AEI, né, para que a criança tenha o direito de ter um assistente, né? Depende do grau da deficiência, se a criança necessita de um AP. Fizemos a defesa, por exemplo, do concurso público para a educação especial, porque o vínculo é muito importante. Aquela criança que está hoje com um professor, o ano que vem, se é o mesmo professor, ela vincula. Então é muito importante para o desenvolvimento da criança. Não somente pela contratação do profissional, também, né, como pai de família, que é um responsável ali que precisa, de certa forma, óbvio, né, o sustento da família. Mas a gente pensa primeiro na criança. Então essa criança tem que ter esse vínculo. Está aí o porquê do concurso que a gente tem pedido, né, tem levado para o executivo a necessidade. Vamos aprofundar um pouquinho mais a respeito dessa questão da sua luta pela acessibilidade na educação. Agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Voltamos agora com o programa Voz da Comunidade. Hoje estou conversando com o vereador professor Juari sobre a sua atuação pela educação aqui de Campo Grande. E agora a gente volta nessa questão da acessibilidade, que são vários temas que você vem debatendo na casa, várias conquistas já para essa temática. O que você pode destacar para que a população possa ter o conhecimento? Nós temos como princípio defender a educação. E a educação inclusiva ela tem um papel no nosso gabinete muito importante. A gente fala que a gente destaca como prioridade. E criamos, primeiro, inclusive, até antes do Estado criar o Cuidar de Quem Cuida, nós já criamos um projeto UP. O que acontecia? As mãezinhas, elas nos procuravam dentro lá na Câmara para conversar, e muitas delas, assim, desoladas mesmo. Falei, a gente vê que tem a vaga, a gente consegue a vaga, mas nós precisamos nos sentir pessoa, nós precisamos nos sentir cuidadas, né? E por diversas vezes, algumas se emocionaram conversando com a gente. E aí nós tivemos uma ideia, né, de montar um grupo de voluntário, nós chamamos de UP, que é União pela Inclusão. E esses voluntários, tem psiquiatra, professor de educação física, tem até engenheiro, a gente se reúne, conversa com essas mães, a gente faz de tudo para que alguém fique com essa criança, né, porque a mãe fica 24 horas com essa criança, então alguém fique com ela para que ela vá ali nesse encontro, arrumar a unha, fazer o cabelo, fazer uma atividade física, um bate-papo com um psicólogo, uma consulta com um psiquiatra, né, para que ela se sinta valorizada, o momento dela, né, e tem dado muito certo. Inclusive estivemos no governo conversando com a secretária Patrícia, lá da SEAD, ela nos deu uma aula de indicadores, inclusive com um questionário muito interessante, que perpassa todas as outras áreas, educação, saúde.
E, por incrível que pareça, o projeto deles também é cuidar de quem cuida, né? A gente achou muito interessante. E ela deu várias ideias para a gente e estamos nesse projeto, né, de ouvir, né, de entender o que esse familiar está passando. Um dado muito interessante, que 90% do pai deixa a mãe quando se tem um filho com deficiência. Olha a carga que fica para essa mulher. Então, ela precisa, sim, de um acompanhamento, de um olhar, né? Nós estávamos fazendo nas escolas municipais, aí depois disseram que a gente não poderia, e elas, numa reunião, foram bem claras, assim, ó, Juari, a gente faz debaixo de uma árvore, a gente conversa numa praça, não tem problema na nossa casa. Então, o projeto ele não vai depender do espaço físico do poder público. O projeto vai acontecer e está acontecendo independente da vontade de quem cuida do executivo municipal. Toca o projeto de qualquer maneira, porque ele vai por si só. E o que é interessante nisso tudo? É um projeto que a gente teve a ideia, mas os voluntários são os que tocam, sabe? Abraçaram a causa mesmo. Eles abraçaram e hoje, eu estando presente numa ação ou não, acontece. E criamos os polos dentro das regiões, né? As pessoas entram em contato com a Daniela, né, que toca no nosso gabinete. Então, a gente vai percebendo que essas ações elas são realmente válidas, porque o nosso lema é justamente esse, cuidar de quem cuida. Porque se a mãe está bem, né, se o pai está bem, se a criança está bem, nós temos a garantia, né, de que tudo ficará mais tranquilo. E dentro dessa conversa, eu não sei se vai entrar na questão da jornada especial. Sim, eu ia falar com você sobre isso. Essa jornada especial também é uma conquista, né, para esse pai e mãe que cuida da criança com deficiência. Com certeza. O que foi a jornada especial? Nós fizemos uma alteração da 190, o Estatuto do Servidor. Aquele profissional que é efetivo 40 horas, ele tem, por lei, o direito de ficar com o filho 20 horas. Então, a redução de 50% da carga horária. Só que a lei determinava que em 12 meses ele deveria procurar o IMPCG e levar toda a documentação, todos os exames, todos os laudos. Aí vem a burocracia. Aí vem a burocracia. Só para você ter uma ideia, demorava-se em média de 8 a 9 meses um laudo. Porque o laudo demora, envolve inúmeros profissionais. Ou seja, você já passava o ano ali buscando o laudo. Então, nós fizemos uma alteração, né, para 24 meses. Existem deficiências que são permanentes, mas não dá para você deixar isso sem ter um prazo, porque às vezes aconteceu o óbito, né, e o familiar não foi lá tirar o benefício. Então, nós deixamos de 24 a 24 meses, mas é uma garantia para esse trabalhador, é uma valorização do servidor público, que é uma das minhas bandeiras, né, de valorização, inclusive no que tange a questão salarial também. Isso é uma luta sua dentro da casa em relação a essa valorização dos profissionais da educação como um todo, né? Você, como presidente da Comissão de Educação na Casa de Leis, também abraçou essa causa. Qual que é a sua visão em relação a isso? Eu falo para você que nós, quando eu falo nós, perdemos muito nos últimos 10 anos. Hoje, Campo Grande, que foi uma referência salarial, hoje é assim, um dos piores salários de professores. Aí você diz, mas como assim? O que tem a ver? A valorização do servidor passa pelo salário, passa por uma reforma numa escola, passa por qualidade do ambiente escolar, pela limpeza, passa por tudo. Pela merenda. Pela merenda. A pessoa que faz a merenda é o educador, ela está manipulando o alimento. Quem recebe o nosso aluno, o inspetor de aluno, ele também é o educador, ele pode identificar alguma situação ali com uma criança, né? O assistente de educação infantil, o AP, o da educação inclusiva, todos nós da comunidade somos servidores. Então, o salário do professor não está bom,
O salário do assistente de educação infantil é uma vergonha. Da educação inclusiva piorou. Então, os concursados, né, os administrativos desanimados, porque o salário, para chegar a um salário mínimo, tem que entrar um monte de penduricário. Isso é vergonhoso. E assim, gente, como que o professor, como que o administrativo e como o servidor vai trabalhar se ele está com o nome restrito, se ele está trabalhando, recebe uma ligação que cortou sua água, cortou sua luz. Então, quando você está na sala de aula, você está para trabalhar, né? Quando você está na cozinha fazendo um alimento, você tem que estar concentrado. Você não tem que estar preocupado que a Águas Guararapes está ligando que vai cortar a tua água. Então, essa valorização de servidor eu faço, defendo, né? E muito mais da questão salarial, né? Como eu disse para vocês, hoje nós tivemos uma experiência de sala com 52 graus. Impossível. É absurdo. Impossível. Você não tem como dar aula e o aluno tem como estudar, né? Então, nós precisamos de medidas efetivas, né, de valorização e que a educação passe a ser, de fato, prioridade. Em relação até essas melhorias estruturais, você apresentou um projeto na casa do programa Empresa Amiga da Escola, que é uma maneira de incentivar aí a contribuição de empresas privadas. Como que funcionaria isso na prática? Quando você procura uma empresa do seu bairro, enfim, e essa empresa ela tem uma visibilidade, o empresário se sente no direito, né, no dever de ajudar aquela escola do bairro. Mas para isso ele tem que ter algumas garantias, tem que ter alguns incentivos, né? O nome da empresa tem que ser divulgado, ele precisa vender, ele precisa sobreviver. A parceria. Com certeza, é uma parceria. E esse projeto vem juntar a necessidade da escola, uma tinta numa quadra, enfim, com esse empresário. Então, o empresário tem essa liberdade de procurar a escola, de ter um selo Empresa Amiga da Educação, e esse selo abre as portas para ele, porque os pais que estão ali levando as crianças numa unidade, por exemplo, que tenha, vamos pegar uma escola aí de Fundamental 2 que tem 1.000 alunos, são 1.000 pais, são 1.000 responsáveis que estão ali no convívio, né? É uma divulgação para esse empresário. E, ao mesmo tempo, o diretor, né, o gestor, ele consegue patrocínio, ele consegue um parceiro financeiro para ajudar nas deficiências do poder público. E agora, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, qual seria a sua missão, né? O que você deixa também agora, né, de seu legado, da sua trajetória para dentro do Legislativo, para a educação do nosso município? Eu tenho uma tese que não canso de defender. Nós só teremos um país melhor o dia que entenderem que a educação é o caminho. Eu sou professor de História e nós sabemos como ficou a Alemanha pós-guerra, como ficou o Japão pós-guerra, como ficou a Coreia pós-guerra, e a única maneira que eles encontraram de melhorar e desenvolver seus países foi investindo maciçamente em educação. Porque a educação, ela trabalha no sentido de prevenção. Ela não trabalha no sentido de tentar resolver as coisas depois que acontece. Se você tem uma educação de qualidade, você economiza na saúde, porque a saúde preventiva ela é melhor e mais barata que a saúde curativa. Se você tem uma educação de qualidade, você economiza na segurança pública, porque o lugar do aluno é na escola. Se você tem uma educação de qualidade, você faz justiça social. Eu odeio esse termo assistência social. Você só assiste o injustiçado, aquele que infelizmente não teve acesso ao que é de direito constitucional. Então, para se ter justiça social, você tem que fazer assistência social. Então, a educação é o caminho. Quando o poder público, quando os nossos governantes entenderem que é pela educação que nós conseguiremos chegar num país ideal, aí sim nós teremos um país que nós tanto sonhamos e desejamos.
Obrigada, vereador, pela sua participação aqui no Voz da Comunidade. E você pode acompanhar essa entrevista no nosso canal do YouTube. Acompanhe também o trabalho dos vereadores pelo site da Câmara Municipal, câmara.ms.gov.br. Até a próxima edição com mais informações sobre a atuação dos vereadores em Campo Grande.